Olá, meu amigo diário dos pesadelos. Vou contar que sou mãe de um filho lindo de 10 anos. Ele é um menino maravilhoso, que trouxe alegria para a minha vida e se tornou a minha maior motivação para seguir em frente. Mas nem sempre foi assim. Como sou mãe solteira, no começo foi muito difícil. O dinheiro da pensão não era suficiente, então tivemos que ir morar com os meus pais. Eles não ficaram nada felizes com a nossa presença, e muito menos com a do meu filho. Preciso reconhecer que a casa dos meus pais sempre teve uma vibração diferente. Minha mãe, muitos anos atrás, praticava magia negra. Hoje isso já ficou no passado, pois ela abandonou tudo isso há décadas. Mas ainda assim, algo ali nunca pareceu completamente normal. Meu filho tinha muita dificuldade para dormir. Uma noite eu estava deitada, dormindo com ele. Ele tinha uns 6 anos nessa época. Quando acordei no meio da madrugada, levei um susto enorme ao vê-lo sentado no chão, bem na frente da cama, me observando fixamente. Ele estava sussurrando alguma coisa. Eu me sentei na cama e disse: "O que foi, meu amor? Vem para a cama, já está muito tarde para você ficar acordado." Mas ele continuou ali, sentado, sussurrando sem parar. Perguntei: "O que você está dizendo?" E então ele gritou: "Eu quero arrancar seus olhos, maldita." A voz dele estava completamente grossa e agressiva. Aquilo não parecia o meu filho de jeito nenhum. Eu acendi a luz imediatamente. Ele parecia confuso, como se não soubesse onde estava. No instante seguinte, simplesmente caiu no sono. Nos dias que se seguiram, ele não queria nem comer. Eu fiquei desesperada e levei ele para ser atendido, mas a senhora que nos viu disse que aquilo era outra coisa. Ela sugeriu fazer uma limpeza espiritual. Sinceramente, eu sempre tive a sensação de que havia algo naquela casa influenciando o meu filho a agir daquela forma. E mesmo sem dizer isso em voz alta, confesso que guardo um certo ressentimento da minha mãe por causa do passado dela. Eu não sei como eles conseguem continuar vivendo ali. Por sorte, hoje nós estamos longe daquele lugar. É isso. Um abraço para toda a comunidade do Diário dos Pesadelos. Em 2017 eu tinha 21 anos e viajei para a Alemanha com uma amiga de 23 e meu primo de 20. A viagem começou porque minha amiga queria visitar a Alemanha para conhecer o lado alemão da família dela, mas estava nervosa de ir sozinha. Moramos no Rio Grande do Sul e sugeri que viajássemos juntas primeiro, para que ela pudesse se acostumar a estar em um país estrangeiro antes de encontrá-los. Nós voamos para a Alemanha e logo no início da viagem pegamos um trem para Paris, onde ficamos por cerca de 3 dias. Até aquele momento tudo parecia normal. Fizemos atividades típicas de turistas, exploramos a cidade e nos acostumamos a usar o sistema de trens. No 4º dia decidimos voltar em direção à Alemanha e ficar em uma pequena cidade a cerca de 1 hora de Munique. Era a última parada da linha de trem. Chegamos por volta da meia-noite. A cidade era silenciosa e quase completamente vazia, e tivemos que arrastar nossas malas pelas ruas enquanto tentávamos encontrar algum lugar para ficar. Eventualmente encontramos um lugar pequeno chamado Happy Hotel e nos deram o quarto 14. O quarto era simples. Minha amiga e meu primo ficaram com a cama maior, e eu peguei uma cama de solteiro pequena do outro lado de uma divisória parcial. Naquela primeira noite eu quase não dormi. Tive pesadelos constantes e acordei me sentindo como se não tivesse descansado nada. Pela manhã eu estava inquieta, assustada sem motivo aparente, mas tentei ignorar. No dia seguinte, minha amiga sugeriu que saíssemos para explorar a cidade. Estava claro e ensolarado, e o lugar em si era tranquilo e acolhedor.
Era óbvio que nos destacávamos como turistas, mas os moradores eram simpáticos. As pessoas nos cumprimentavam, tentavam falar conosco e pareciam genuinamente felizes por estarmos ali. Em um momento até vimos vacas sendo conduzidas pela estrada, o que reforçou ainda mais a sensação de estarmos perto de casa. Passamos o dia andando, fazendo compras, conhecendo os pontos turísticos e mais tarde voltamos para o hotel onde minha amiga preparou uma refeição tradicional alemã. Naquela noite ficamos sentadas assistindo a uma tempestade se aproximar. Estava tudo calmo e quase perfeito, o que tornou o que aconteceu depois ainda mais perturbador. Fomos dormir como de costume. Em algum momento da madrugada eu acordei. De onde eu estava deitada, conseguia ver um espelho que refletia parte do quarto, incluindo minha amiga dormindo na outra cama. No começo, tudo parecia normal. Então, do nada, minha cabeça começou a doer, e eu ouvi um som que só posso descrever como parecido com o de uma serra elétrica de mesa. Era alto, e quando olhei novamente para o espelho, minha amiga havia sumido. A cama estava bagunçada, os lençóis jogados para o lado, e havia itens pessoais como um relógio na cômoda. Olhei para o meu primo, e a mesma coisa aconteceu de novo. O barulho. A dor na cabeça. E ele também desapareceu. No lugar dele havia uma mulher que eu não reconhecia. Ela tinha cabelo loiro preso em um coque e estava me encarando diretamente. Havia algo na expressão dela que transmitia uma agressividade e um ódio fora do normal. Olhei novamente para mim mesma e mais uma vez ouvi o som e senti a mesma dor forte. Mas o reflexo já não era mais eu. A pessoa que eu vi parecia mais jovem, tinha cabelo loiro e uma expressão de puro terror. Antes que eu pudesse processar aquilo, a mulher estava subitamente em cima de mim. Ela pressionava as mãos sobre minha boca e meu nariz, e eu não conseguia respirar. Tentei empurrá-la, mas não conseguia me soltar. A pressão no meu peito e no meu rosto era real, e eu estava desesperada tentando puxar ar. Então ouvi a voz da minha amiga, distante no começo, me dizendo para acordar. Ela parecia urgente, repetindo que eu precisava acordar imediatamente. Ao mesmo tempo percebi uma luz forte, mas era como se eu estivesse sendo puxada de um lado para o outro, entre aquela luz e a luta. A luz apareceu de novo, e de repente eu estava sentada na cama. Meu peito doía, meus pulmões pareciam queimar e minha cabeça latejava. Saí da cama e comecei a procurar ibuprofeno na minha mochila. Não encontrei naquela hora e comecei a entrar em pânico. Acabei jogando tudo no chão, de joelhos, tentando achar o remédio. E foi aí que percebi que minhas amigas ainda estavam dormindo. Nesse momento eu desabei. Comecei a chorar e acordei minha amiga e meu primo. Eu tremia tanto que nem conseguia abrir o frasco quando finalmente encontrei. Minha amiga me ajudou, me deu o remédio e ficou comigo enquanto eu me acalmava. Depois acabei deitando com eles na mesma cama, mas não consegui dormir. Na manhã seguinte contei tudo o que havia acontecido. Eu queria ir embora imediatamente, mas eles me convenceram a ficar mais uma noite. Na noite seguinte me recusei a dormir na cama pequena. Minha amiga ficou com ela. Por volta da meia-noite, ela acordou e veio para a nossa cama. Disse que sentiu algo pressionando o peito dela enquanto estava deitada. Depois disso, eu não dormi mais. Saímos no primeiro trem daquela cidade na manhã seguinte. Nunca vivi nada parecido antes, nem depois, e não quero viver de novo. Obrigado pela atenção e um abraço caloroso a todos. Tudo beleza? Bom, meu nome é Paulo e isso aconteceu comigo quando eu trabalhava com uma caminhonete velha, transportando material de construção.
Isso aconteceu há quase 35 anos. Era uma caminhonete de 3 toneladas que eu tinha comprado usada com a ajuda do meu irmão. A pintura estava queimada de sol, o para-choque torto e o banco do motorista rasgado de um lado, mas ainda funcionava bem. Com essa caminhonete eu levava brita, areia, bloco ou o que me pedissem. Às vezes fazia viagens dentro da própria cidade e em outras me mandavam para sítios e comunidades rurais onde caminhões maiores tinham dificuldade para entrar por causa do caminho. Eu aceitava praticamente tudo. Naquela época, minha esposa e eu estávamos construindo um quartinho nos fundos da casa dos meus sogros, porque queríamos sair de onde morávamos, nem que fosse para um espaço pequeno. Por isso eu trabalhava desde cedo até escurecer. Esse serviço surgiu por meio de um pedreiro que eu conhecia, chamado Chupeta. Já era um senhor de idade, daqueles que sempre está com a pele queimada de sol. Ele me ligou numa segunda-feira de manhã para perguntar se eu podia levar meio metro de brita e vários sacos de cimento para uma obra. A casa ficava nos arredores de fazendas e sítios, em direção à serra. O caminho era difícil e precisava cruzar uma estrada de terra entre pomares antigos e subir uma ladeira onde o solo ficava solto. Com chuva, aquela subida virava um lamaçal sem fim. Ele me disse que não poderia me esperar porque tinha outro trabalho na cidade, mas que eu deixasse tudo junto à entrada e passasse mais tarde para receber. Eu aceitei. Minha ideia era ir com meu ajudante, um rapaz que sempre me ajudava a descarregar quando o serviço era pesado. O nome dele era Ramiro, mas naquele dia ele me deixou na mão. Avisou tarde, dizendo que a mãe estava doente e que não poderia sair. Então fui sozinho. Saí quase às 2 da tarde porque no depósito de material demoraram muito para carregar a caminhonete. Depois de passar pelas propriedades, a rua de paralelepípedos virou estrada de terra. Em seguida, a estrada entrou entre terrenos plantados e pomares até chegar à subida que levava à obra. Lá de baixo já dava para ver a casa. Ficava numa zona isolada, com o morro atrás e os sítios lá embaixo. Ainda estava em construção bruta, com paredes de bloco e uma parte sem teto. Ao redor havia tábuas, treliças, baldes, latas de tinta vazias e uma pilha de areia coberta com lona preta. Não havia ninguém, mas isso não me pareceu estranho no começo, porque Chupeta já tinha avisado que naquele dia não haveria trabalho. Eu só precisava deixar o material e ir embora antes de escurecer. Entrei com a caminhonete com cuidado, porque o terreno era irregular. As rodas patinaram um pouco, mas consegui posicioná-la perto da entrada. Fiquei olhando tudo o que precisava descarregar, e foi aí que senti raiva do Ramiro. Não era a mesma coisa descarregar sozinho, ainda mais com aquele calor na ladeira. Comecei pelos sacos de cimento. Descia um por um, empilhava ao lado de uma parede e voltava para a caminhonete respirando pesado. Depois segui com a brita, usando uma pá velha que sempre levava amarrada atrás. O sol ainda estava forte, mas a tarde começou a ficar pesada. A pouca sombra vinha do morro e ainda estava longe da obra. Enquanto descarregava, notei uma fileira de blocos na frente de um dos cômodos do fundo. Estavam posicionados como se alguém tivesse tentado fechar a entrada, mas não chegavam até o topo, só um pouco acima da metade. Aquilo me chamou a atenção, porque não tinham massa nem pareciam parte da parede. Estavam apenas empilhados de forma desajeitada. Pensei que talvez os pedreiros os tivessem colocado ali para impedir a entrada de animais. Continuei trabalhando porque ainda faltava bastante e eu não queria me distrair. Por volta das 5:30, o sol começou a desaparecer atrás do morro. A luz ficou alaranjada e uma sombra longa começou a cobrir a casa. Eu ainda estava jogando brita com a pá quando ouvi um barulho dentro da construção. Foi como se um balde tivesse caído no chão. Fiquei com a pá na mão e olhei em direção aos cômodos. Pensei que algum animal tivesse entrado e derrubado algo. Dei alguns passos, mas não entrei.
Apenas observei de fora, aproveitando a luz que ainda havia. Não vi nenhum movimento. Voltei para a caminhonete e continuei trabalhando. Foi então que comecei a sentir que alguém me observava de onde estavam os blocos empilhados. Não era algo que eu visse claramente, era mais como quando alguém te observa de uma porta e se esconde assim que você vira o rosto. Continuei trabalhando, mas a cada poucos segundos eu olhava para aquele cômodo. Os blocos cobriam parte da entrada e acima deles havia um espaço escuro, na altura exata de onde uma cabeça poderia aparecer. Na primeira vez não vi nada. Na segunda também não. Mas sempre que eu abaixava o olhar para enfiar a pá na brita, sentia novamente aquela presença, como se uma cabeça se levantasse devagar para me observar. Aquilo começou a me irritar. A entrada estava bem na minha frente e as janelas eram apenas aberturas. Se alguém tivesse entrado, eu teria visto. A sombra do morro cobriu metade da obra. O calor desapareceu de repente e comecei a suar nas costas, mas era de nervoso. Faltava pouco para terminar e essa foi a pior parte. Em vez de subir na caminhonete e ir embora, eu me obriguei a terminar o serviço. Foi então que, ao levantar o olhar mais uma vez, finalmente vi. Já não era sensação nem sombra que se confunde com a pouca luz. Era uma cabeça surgindo por cima dos blocos mal colocados. Também dava para ver parte do pescoço, e isso foi o primeiro que me causou estranheza, porque o pescoço parecia longo demais, como se estivesse sendo esticado para me alcançar. Fiquei imóvel, com a pá na mão. Era uma pessoa, ou foi o que pensei naquele momento. Parecia um homem magro, com o cabelo longo e despenteado, como esses andarilhos que às vezes vemos pela cidade. Não dava para ver o corpo inteiro, porque os blocos o cobriam. A boca estava aberta, mas não como alguém que fala ou respira com dificuldade. Sei lá, era muito estranho. Os olhos tinham um brilho fraco, opaco, como quando a luz bate de lado nos olhos de um animal. Mas ainda havia claridade suficiente para que aquilo não fizesse sentido. Ele falou comigo sem se mover, com uma voz baixa, como se tivesse dificuldade para falar. Boa tarde. Eu não respondi. Primeiro porque senti um medo forte ao vê-lo. Depois porque fiquei irritado. Achei que fosse algum vagabundo escondido ali, tentando me assustar. Como não respondi, ele começou a rir. Era uma risada estranha, como se cada som arranhasse sua garganta antes de sair. Enquanto ria, a boca se abria ainda mais. Aquilo me incomodou profundamente, pois parecia que ele estava zombando de mim, mas ao mesmo tempo não sabia exatamente como um ser humano ri. Deixei a pá encostada na caminhonete e caminhei em direção à construção. Eu ia mandar que ele fosse embora e dizer que aquele lugar não era dele. Dei 3 ou 4 passos e então ele começou a sair. Primeiro apareceram os braços, depois os ombros. Em seguida ele foi descendo, apoiando as mãos sobre os blocos, encaixando os dedos nos buracos como se estivesse escalando. Seus movimentos eram rápidos e tortos. Os pés surgiram depois, mas ele não os apoiava direito. Parecia que as pernas o atrapalhavam. Ele desceu se arrastando como se o corpo se dobrasse onde não deveria. Eu recuei, incapaz de tirar os olhos dele. Aquela coisa tocou o chão e ficou de 4, com as costas arqueadas e o cabelo caindo para frente. Já não parecia um homem. Tinha forma humana, mas a maneira como se sustentava não era natural. As mãos estavam bem abertas no chão, e os ombros erguidos como se estivesse prestes a saltar. Então fez algo que ainda hoje aparece nos meus sonhos. Começou a girar a cabeça. Primeiro inclinou para um lado devagar. Pensei que fosse apenas um movimento estranho, mas continuou girando até que os olhos ficaram voltados para baixo e a boca para cima. O sorriso continuava ali. Senti o estômago se revirar. Só sei que corri para a caminhonete com as pernas bambas e as mãos trêmulas.
Abri a porta de qualquer jeito, entrei e girei a chave. O motor demorou a responder e aquele segundo pareceu eterno. Girei a chave de novo. O motor ligou. Acelerei demais ao tentar manobrar. A caminhonete sacudiu sobre a brita solta, mas consegui endireitar. Quando terminei a manobra, fiquei de frente para a entrada da obra. E lá estava. A coisa vinha saindo de quatro, com a boca aberta, gritando de forma irritada, como se eu a tivesse ofendido por ir embora. O som ecoou e era um grito rouco, quase animal, mas por baixo ainda dava para perceber algo humano. Isso foi o pior. Engatei e desci pela estrada de terra quase sem pensar. A caminhonete saltava a cada pedra. Os lados batiam contra galhos secos e a poeira subia atrás de mim. Eu olhava para a estrada e para o retrovisor ao mesmo tempo. Sentia que se parasse de olhar aquela coisa, apareceria na carroceria. Em uma curva, perdi o controle por um instante. A caminhonete quase saiu da estrada e vi o barranco ao lado da roda. Consegui corrigir por milagre, com as mãos tremendo e o peito apertado. Não parei. Continuei descendo até ver as primeiras casas lá embaixo. Quando cheguei à rua principal, precisei encostar. Desci deixando a porta aberta e fiquei curvado ao lado da caminhonete, tentando recuperar o fôlego. Levei vários minutos para me acalmar. Depois fui procurar o dono da obra. Contei o que tinha acontecido, ainda com a voz falhando. Ele me disse que alguns pedreiros já tinham se assustado ali. Relataram ouvir batidas, passos dentro dos cômodos e uma voz que falava com eles ao entardecer. Também contou que vários se recusavam a ficar depois de certo horário. Por isso pediam para deixar o material cedo, e por isso os caminhões maiores já não queriam subir até lá. Mas ninguém tinha contado algo como o que eu vi. Ninguém soube me dizer o que era. Alguns disseram que talvez fosse um homem escondido no morro, outros que poderia ser um louco que dormia nas obras. Eu não discuti. Cada um procura uma explicação para conseguir dormir, mas eu vi aquela coisa girar a cabeça. Vi como desceu dos blocos usando mãos e pés, e como se sempre tivesse se movido daquele jeito. Demoraram meses até eu aceitar voltar a fazer viagens para a serra, e anos até eu parar de sonhar com aquela cabeça surgindo por cima dos blocos. Se você está gostando dos relatos, não deixe de se inscrever e deixar o like. Isso ajuda muito a nossa comunidade a continuar crescendo. Agora continuamos. Isso aconteceu quando eu tinha 24 anos e estava alugando sozinho o andar de cima de uma casa antiga. Não era tecnicamente um apartamento, era mais como se o segundo andar tivesse sido transformado anos atrás em um pequeno espaço para morar. Havia um quarto, um banheiro, uma cozinha minúscula e uma sala de estar. O proprietário morava em outro estado, então eu quase nunca o via. O primeiro andar estava vazio e já estava assim há meses, porque supostamente ele estava reformando antes de alugá-lo novamente. Essa parte sempre me deixava um pouco inquieto, porque significava que todas as noites eu estava dormindo em cima de um andar completamente escuro e vazio. Ainda assim, o aluguel era barato, e eu dizia a mim mesmo que estava sendo idiota. Nas primeiras semanas, nada aconteceu. Então, uma noite, por volta de 1 da manhã, enquanto eu estava deitado mexendo no celular sem parar, ouvi o que parecia ser um único passo bem abaixo de mim. Foi tão claro que eu congelei e fiquei esperando o outro. Alguns segundos depois, ouvi mais um. Soava exatamente como alguém andando devagar pela sala do primeiro andar. Sentei na cama e fiquei apenas ouvindo. Lembro de pensar que talvez fosse a casa se acomodando, mas não parecia isso. Barulhos de casas antigas geralmente têm mais rangidos ou estalos. Aquilo parecia mais pesado,
como peso real pressionando o assoalho. Fiquei imóvel por um bom tempo e, no fim, consegui me convencer de que não era nada. No dia seguinte, verifiquei o primeiro andar antes de sair. Estava trancado. Abri a porta e olhei lá dentro. O lugar estava vazio e cheio de poeira, sem móveis, exceto uma mesa velha quebrada em um dos cômodos. Me senti um merdinha por ter ficado assustado. Na noite seguinte, nada aconteceu. Na outra noite, aconteceu de novo. Dessa vez começou por volta da 00:30. Era a mesma coisa. Passos lentos abaixo de mim. 3 ou 4 de cada vez, depois silêncio, depois mais alguns. Durou talvez 2 minutos. Deixei a TV no mudo e fiquei parado no meio da sala, ouvindo através do chão. Eu ficava repetindo para mim mesmo que tinha que haver uma explicação. Talvez algum animal tivesse entrado. Talvez os canos fizessem aquele tipo de som naquela casa. Mas no fundo, eu sabia que parecia alguém se movendo ali embaixo. Mandei mensagem para meu amigo sobre isso, e ele fez uma piada dizendo que o inquilino do andar de baixo finalmente tinha se mudado. Durante a semana seguinte, continuou acontecendo. Sempre tarde da noite, sempre vindo de baixo. Às vezes eram passos, mas uma vez pareceu o som de uma porta de armário se fechando. Foi a primeira vez que fiquei realmente assustado a ponto de ligar para o proprietário. Ele pareceu mais irritado do que preocupado. Disse que ninguém tinha chave além de mim e dele e que ele estava fora do estado. Falou que casas antigas fazem barulhos estranhos e que se eu estivesse realmente com medo, poderia chamar a polícia, mas que ele não achava necessário. Essa resposta me deixou ainda mais desconfortável, porque parecia que se algo estivesse errado, eu estava por conta própria. Numa sexta-feira à noite, cheguei mais tarde do que o normal. Era quase 2 da manhã. No instante em que entrei no meu apartamento no andar de cima, senti que algo estava estranho. Não sei explicar. Nada parecia diferente. As luzes estavam apagadas como eu tinha deixado, mas algo estava errado. Fiquei parado por um momento, só ouvindo. Estava tudo em silêncio, até que bem abaixo de mim ouvi um impacto. Parecia que algo tinha batido em uma parede ou em um móvel no andar de baixo. Dei um passo para trás tão rápido que quase tropecei no tapete. Lembro de ficar encarando o chão, como se pudesse enxergar através dele. Então vieram mais passos. Saí imediatamente e fui para o carro, trancando as portas. Dessa vez chamei a polícia. 2 policiais vieram e verificaram todo o primeiro andar e o lado de fora da casa. Nenhum dos 2 encontraram algo. Um deles disse que não havia sinais de arrombamento nem ninguém dentro. Foi educado, mas dava para perceber que eles achavam que eu tinha me assustado à toa com barulhos da casa. Nos dias seguintes, comecei a pensar que talvez eles estivessem certos. Mas então comecei a notar pequenas coisas. Uma vez cheguei do trabalho e a porta do primeiro andar estava aberta, talvez 1 centímetro. Eu tinha certeza de que a fechei depois da visita da polícia. Outra vez senti cheiro de cigarro do lado de fora da casa, perto de uma das janelas do andar de baixo. Eu não fumo, e nenhum dos meus vizinhos próximos fumam. Pelo menos era isso que eu imaginava. Então, numa noite, ouvi os passos de novo. Só que dessa vez eles pararam exatamente embaixo do meu quarto. Eu estava deitado na cama e parecia que quem quer que fosse estava parado no cômodo abaixo de mim. Prendi a respiração e fiquei ouvindo. Depois de uns 10 segundos, ouvi um som bem leve de batidas. 3 batidas. E silêncio. Não consigo explicar a sensação que percorreu meu corpo naquele momento. Parecia que eu estava sendo observado, mesmo que isso não fizesse sentido lógico. Peguei o celular e mandei mensagem para um amigo perguntando se eu podia ir dormir na casa dele. Enquanto esperava a resposta, ouvi as batidas de novo. Mais 3, no mesmo lugar. Saí de casa sem nem trocar de roupa.
No dia seguinte, meu amigo voltou comigo porque eu não queria estar lá sozinho. Verificamos tudo de novo e, mais uma vez, não encontramos nada. Mas quando chegamos à cozinha do andar de baixo, ele se abaixou perto de um dos armários inferiores e disse: "O que é isso?" Havia uma bituca de cigarro enfiada lá no fundo, sob o rodapé do armário, quase escondida. Parecia recente. Aquilo tornou tudo real na hora. Alguém tinha estado ali. A partir daquele momento, parei de me importar se eu parecia paranoico. Liguei novamente para o proprietário e contei exatamente o que encontramos. Dessa vez ele pareceu mais preocupado e disse que iria até lá no dia seguinte. Naquela noite dormi em outro lugar. Quando ele chegou na tarde seguinte, me ligou e disse que não havia nada óbvio, mas que uma das janelas dos fundos no andar de baixo não travava direito. Ela parecia fechada, mas por fora dava para forçar o suficiente para uma pessoa magra conseguir entrar. Ele disse que talvez alguém da região tivesse descoberto isso e estivesse usando o primeiro andar vazio quando não havia ninguém por perto. Ouvir isso me deu um enjoo na hora. Perguntei se ele ia consertar aquilo imediatamente e ele disse que sim, mas eu já tinha decidido que não ficaria mais ali. O que realmente me fez tomar a decisão final aconteceu naquela mesma noite, quando voltei uma última vez para pegar algumas roupas e meu notebook. Eu estava no andar de cima colocando coisas em uma bolsa, quando ouvi um som vindo de baixo que eu nunca tinha ouvido antes. Era uma tosse e não havia como confundir. Veio do corredor do primeiro andar. Por uns 2 segundos fiquei parado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Então peguei a bolsa e saí correndo tão rápido que deixei metade das minhas coisas para trás. Chamei a polícia novamente, já do carro. Dessa vez eles realmente encontraram evidências de que alguém vinha entrando ali. Perto da janela dos fundos havia marcas recentes e sujeira no peitoril. E dentro de um armário no andar de baixo, encontraram um cobertor velho que eu nunca tinha visto antes. Eu me mudei naquele mesmo fim de semana, para nunca mais voltar. Meu nome é Brenda e isso aconteceu comigo nesta Semana Santa, há apenas alguns dias. Meus pais viajaram por alguns dias e me pediram para ficar na casa deles cuidando dos cachorros e do gato. Eu aceitei sem pensar 2 vezes. Moro sozinha já faz um tempo, trabalho como garçonete e, sinceramente, vivo controlando cada gasto. Então ficar lá também era bom para mim, porque eu não precisava me preocupar com comida, luz ou qualquer outra coisa. Era fazer um favor para eles e, de quebra, ter um respiro. A casa dos meus pais fica em um bairro muito tranquilo, onde o único barulho na rua é quando passam vendedores e tudo parece ter um ritmo de antigamente. Eu cresci ali, então não é um lugar que me dê medo nem nada. Pelo contrário, sempre achei um lugar seguro, mesmo quando as ruas estão completamente vazias à noite. No primeiro dia cheguei já bem tarde, depois de um turno longo. Estava cansada, com fome e só queria tomar um banho e deitar. Tudo normal. Mas antes de abrir a porta, ouvi os cachorros. Eles não estavam latindo como quando me escutavam chegar, estavam brincando. Dava para ouvir as patas correndo pela sala, fazendo aquele som rápido que fazem quando estão animados. Falo de quando alguém está jogando algo para eles ou quando estão com alguém que conhecem. Um deles até fez aquele barulhinho que fazem quando está muito feliz. Eu parei porque uma coisa estava muito clara. Eles não estavam sozinhos. Dava para perceber perfeitamente que estavam reagindo a alguém, como se tivesse alguém ali dentro com eles. Pensei que talvez algum dos meus tios tivesse passado, ou algum vizinho próximo, mas ninguém tinha chave. Cheguei mais perto da porta e encostei o ouvido. Foi aí que senti algo muito estranho.
No meio dos sons dos cachorros, eu ouvi uma voz. A minha voz. Não parecida, era a minha voz mesmo. Com o mesmo jeito de falar, os mesmos tons que uso com eles, como quando digo coisas bobas e falo com os cachorros de forma diferente. Não entendi exatamente o que dizia, mas reconheci perfeitamente a forma de falar. Fiquei completamente parada, só escutando. E de repente aquela voz lá dentro fez um som baixo, como se tivesse percebido que eu estava do outro lado da porta. Criei coragem e abri. A casa estava em silêncio. Os cachorros estavam na sala, em cima do sofá, completamente parados. Não correram até mim, não se mexeram, não fizeram nada do que sempre fazem quando eu chego. O gato também estava ali, no encosto do sofá, me olhando. Os 3 imóveis, como se soubessem que eu tinha pegado eles fazendo algo errado. Entrei devagar, deixei minhas coisas e acendi mais luzes do que normalmente acenderia. Revisei a casa rapidamente e tudo estava em ordem. Mas aquela sensação ruim não foi embora. Fiquei com a televisão ligada e as luzes do corredor também. Os cachorros subiram comigo na cama, mas também não estavam tranquilos. Acordavam com qualquer barulho e levantavam a cabeça como se estivessem esperando alguma coisa. Lembro bem que mandei mensagem para os meus pais naquela mesma noite, perguntando se alguém tinha ido lá ou se mais alguém tinha chave. Disse que jurava ter ouvido alguém falando como eu, quando cheguei. Eles só me responderam na manhã seguinte. Minha mãe respondeu primeiro, bem breve, dizendo que ninguém tinha ido e ninguém iria. Depois pediu para eu ligar quando pudesse. Achei estranho. Liguei mais tarde, a caminho do trabalho, com barulho ao redor, tentando parecer normal. Quem atendeu foi meu pai. Perguntei de novo, mais direto. Tem certeza de que ninguém foi? Ninguém tem a chave da casa? Ele respondeu algo que eu não esperava. Sua mãe já falou algo parecido. Perguntei o que ele queria dizer e ele explicou que há meses, quando ela ficava sozinha em casa à noite, dizia que escutava a minha voz. Que ouvia em partes escuras da casa, no corredor, na cozinha e na lavanderia, sempre onde a luz não chegava direito. E que essa voz chamava por ela, como se eu estivesse ali. Mãe, vem aqui. Coisas assim. Meu pai disse que achava que era coisa da cabeça dela, que ela estava se sugestionando e por isso nunca tinham me contado. Mas pelo que eu estava dizendo, aquilo já não parecia mais a mesma coisa. Isso já parece que tem algo acontecendo de verdade na casa, não é? Eu não soube o que responder. Naquele dia trabalhei normalmente, mas não consegui parar de pensar na casa. Voltei à noite com menos vontade do que no dia anterior. Antes de entrar, fiquei um momento escutando. Não se ouvia nada. Abri. Tudo estava bem. Tudo em silêncio. Durante aqueles dias, nada assim voltou a acontecer. Mas eu já não me sentia da mesma forma dentro da casa. Não apaguei mais nenhuma luz à noite. Dormia com a televisão ligada. Evitava passar por certas partes da casa sem motivo e sempre fazia barulho quando chegava, como se estivesse avisando que eu já estava ali. Os cachorros pararam de se comportar de forma estranha depois do segundo dia. O gato também. Tudo voltou ao normal. Ou pelo menos parecia. Quando meus pais voltaram, eu já estava querendo ir embora. Não contei tudo pessoalmente, só o necessário. E eles também não perguntaram muito. Desde então, não gosto mais de ficar lá sozinha. Eu vou, claro, pois é a casa dos meus pais. Passo tempo com eles, a gente come junto, tudo normal. Mas à noite, eu nunca mais fico. E se algum dia eu tiver que ficar, eu juro que vou deixar todas as luzes acesas de novo.
Olá, meu nome é Carlos Ariel e meu relato começa assim. Eu moro em Barbalha, no Ceará. Na parte da manhã de um domingo, eu e meus amigos estávamos planejando sair para uma festa à noite. A gente marcou, saiu e fomos à festa. A gente brincou, bebeu e saímos da festa por volta das 4 da madrugada. A festa era em Juazeiro do Norte. A gente estava tão babado que meu amigo, que não vou poder falar o nome real, mas podem chamar de Tito, perdeu a bolsa que estava com o dinheiro da nossa passagem de volta para casa. Estávamos em 4. Eu, que não sou muito paciente, falei: a gente vai caminhando a pé até chegar em casa. E assim a gente fez. Só que tinha uma menina no nosso meio, e como todos sabem, menina é mais sensível, ainda mais bêbada. A gente andou de Juazeiro do Norte até Barbalha. Foi uma longa caminhada na escuridão da madrugada. Meu amigo falou: vocês escutaram? Eu falei: não. Todos falaram que não. Meu amigo disse: gente, olha para trás, tem gente seguindo a gente. Só que realmente eu olhei e não tinha ninguém. Ele insistiu que tinha, mas eu e os outros pensamos que ele estava passando do ponto de bêbado. Foi assim até a gente chegar na frente de uma encruzilhada e minha amiga falar: gente, olha, tem um homem parado na frente do posto. Dessa vez a gente conseguiu ver. O meu amigo que falou que tinha alguém seguindo a gente disse: pessoal, era esse homem que estava seguindo a gente. Eu gritei: que brincadeira é essa? Não tem graça. Só que o pior estava por vir. Passou um carro e o moço sumiu. A gente não teve coragem de seguir. A gente cortou o caminho, mudou a rota, mas isso não foi uma boa ideia. O moço estava na outra rua com um sorriso macabro. A gente tentou pedir ajuda, mas não tinha ninguém, nem carro passando. A nossa única opção era seguir. Só que do nada, a gente escuta um suspiro e uma voz falando: corre. A gente correu. Do nada, apareceu um carro com uma moça dirigindo. Não sei se era um fantasma, pois o carro atravessou o moço que estava nos seguindo. Mas como falei no começo, não tenho muita paciência. Peguei um pau e tentei assustar, mas nem do canto ele saía. Meu amigo simplesmente desmaiou de bêbado. A gente, sem saber o que fazer, falou: vamos ficar aí embaixo dessa árvore até amanhecer. E assim a gente fez. Só que nesse longo período de tempo aconteceu uma coisa que até hoje eu e meus amigos conversamos sobre. Como eu disse, o moço estava atrás da gente com um sorriso macabro. A gente perguntou o motivo dele estar fazendo isso com a gente. Ele olhou para a minha amiga e falou: ela sabe o porquê, ela sabe o que fez, ela tem dívidas para acertar. Eu olhei para a minha amiga e perguntei: o que você fez? Ela falou que tinha tentado fazer uma simpatia para o ex-namorado dela voltar, só que ela se arrependeu e depois destruiu o que tinha feito. Ela se ajoelhou, pediu perdão e falou que iria pagar a dívida. Só que isso não ficou por isso mesmo. O moço desapareceu, não voltou a aparecer e a gente foi caminhando para casa. De Juazeiro do Norte para Barbalha é muito longe a pé, mas a gente foi caminhando mesmo assim. O carro da moça começou a aparecer de novo. A moça parou e ofereceu carona para a gente. Só que ela era muito estranha. Não parecia ser desse mundo. A gente, com medo do que já tinha acontecido, não aceitou. Na hora de ir embora, ela olhou para a gente, mudou o olhar e falou: vocês vão pagar. Então soltou um grito e saiu. A gente saiu correndo dali. Amanheceu o dia e a gente chegou em casa. 5 dias depois, recebemos a notícia de que minha amiga havia falecido. Até hoje a gente conversa sobre o que aconteceu e nunca mais bebeu muito longe de casa. Até eu mesmo me aquietei nesse requisito de festa e prefiro beber em casa.
Fica um conselho para essas pessoas que gostam de beber muito longe de casa. Não façam isso, pois ninguém sabe o que se encontra no caminho. Onde tem escuridão, tem coisas obscuras esperando você dar um deslize.